Olá, muito bom dia, a graça e a paz de Jesus Cristo seja mais uma vez com a sua vida, a sua casa e a sua família nesse dia especial que o Senhor nos concede para que nós possamos viver especialmente na sua presença. Eu quero compartilhar aqui com você, na verdade nós vamos ler 3 textos da palavra do Senhor que vão embasar essa mensagem de hoje. E o primeiro deles se encontra aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 29, quando o Senhor Jesus diz o seguinte: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O segundo texto se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, dos versículos 9 a 11, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. E o terceiro texto se encontra em Marcos, capítulo 9, somente o versículo 7. O contexto aqui é quando Jesus sobe ao monte e ele se transfigura diante de Pedro, Tiago e João. E num determinado momento o texto nos diz o seguinte: a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Que o Espírito Santo possa ministrar ao meu e ao seu coração através desta palavra. Queridos, o tema da nossa mensagem é: quando o filho é o prazer do pai. Este é o tema da nossa mensagem. Quando o filho é o motivo do deleite, do prazer, do regozijo do pai. Esses 3 textos vão falar a respeito disso. O primeiro texto que nós lemos é Jesus falando, e os outros 2 é um testemunho do próprio pai falando a respeito de Jesus. Queridos, uma coisa que nós precisamos entender é que Jesus, ele, desde a eternidade, o seu prazer é o Pai. E o prazer do Pai também é o Filho. E Jesus, quando ele se submete a vir a esta terra, a pagar o preço dos nossos pecados, e essa foi a razão pela qual Jesus vem, ele o faz em primeiro lugar, antes até de pensarmos que o Senhor vem para nos salvar, e é exatamente isso que ele fez. Antes disso, nós precisamos entender que Jesus vem para cumprir a justiça do Pai, para fazer a vontade do Pai. Porque durante todo o seu ministério, e ao longo da palavra de Deus, ao longo da Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento, o que nós vamos ver é este testemunho, que o Filho, ele tem como objetivo, como motivação principal, viver uma vida agradável ao Pai. Jesus por várias vezes disse: olha, eu não falo de mim mesmo, mas segundo eu ouço, assim eu comunico. Eu estou falando o que o Pai está falando para mim. Jesus diz: eu não vim buscar a minha glória, mas eu vim aqui para que o Pai seja glorificado na minha vida. Jesus sempre deixou muito claro para os seus ouvintes e para aqueles que viviam com ele, que o alvo da sua vida, que o objetivo supremo da sua caminhada, da sua história, aqui, neste mundo e por toda a eternidade, foi viver uma vida agradável ao Pai. E nesses 3 textos nós vamos ver algumas realidades na vida desses, não só de Cristo. Quando nós olhamos para Jesus, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo. Eu quero contextualizar para mim e para você olhando para a vida de Cristo. Porque quando nós olhamos para Jesus, ele é o nosso alvo, ele é o nosso modelo, é ele que nós devemos seguir. É uma pessoa que nos foi revelada pelo Evangelho, que nos foi revelada através da palavra de Deus. E nós devemos segui-lo. E o que ele fez foi procurar agradar ao Pai. E aí algumas coisas, alguns benefícios,
algumas verdades e algumas realidades na vida daqueles cujo prazer está no Pai, e também aqueles em quem o Pai se compraz, em quem o Pai se deleita, em quem o Pai tem o seu prazer. Em primeiro lugar, Jesus vai nos dizer aqui no texto de João 8:29, ele diz assim: olha, aquele que me enviou está sempre comigo, ele não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando agradamos ao Pai, quando a nossa vida é o deleite do Pai, quando procuramos viver uma vida apesar dos nossos defeitos, dos nossos pecados, das nossas limitações e fraquezas, quando a motivação do nosso coração é agradar ao Pai, em primeiro lugar nós temos a convicção de que o Pai está conosco. É isso que ele disse. Jesus estava falando aqui e depois ele vai falar aos seus discípulos. Aqui ele está falando com um grupo de pessoas maior. Mas quando ele vai falar aos seus discípulos, lá já próximo de ser entregue nas mãos dos homens para ser crucificado, ele vai dizer assim: olha, está chegando a hora em que vocês vão me deixar só, vocês vão se dispersar, mas eu não estou só, porque o Pai está sempre comigo. Querido, esta é a convicção de que nós temos. Às vezes nós nos sentimos sós e às vezes estamos literalmente sozinhos em relação aos homens, às pessoas, aos seres humanos. Situações em que Deus nos permite, mas jamais estamos sozinhos de fato. Por quê? Porque se a nossa vida, ela procura ser uma vida agradável a Deus, se procuramos andar nos seus mandamentos, se procuramos ouvir a sua voz e obedecer aquilo que Ele nos manda fazer, nós podemos ter a convicção de que Ele está conosco. Quantas pessoas hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, estão internadas em uma UTI, estão isoladas? Mas eu quero dizer a você, existe um Deus que está presente na vida de todos aqueles cuja vida tem como propósito agradar ao Senhor. Segundo lugar, o segundo texto que nós lemos se encontra aqui no Evangelho de Marcos, por ocasião do batismo de Jesus. Há uma segunda verdade aqui. Veja que Jesus, quando ele sai da água, ouviu-se uma voz do céu. Era o Pai testificando ao seu respeito. E interessante que Jesus não tinha feito nada até então, mas Jesus tinha uma vida com o Pai. O seu ministério começaria a partir do seu batismo. Mas ouve-se uma voz do Pai, dizendo assim: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho o meu prazer, em quem eu me deleito. Sabe o que nós aprendemos aqui? Se em primeiro lugar nós temos a convicção da presença do Pai conosco em todo o tempo, se vivemos uma vida agradável a Ele, em segundo lugar nós podemos ter a certeza de que nós temos um testificar do Pai. O Pai vai testificar ao nosso respeito. Em momentos em que talvez nós estejamos sozinhos também. Me lembro do apóstolo Paulo, quando estava preso em Roma, sua segunda prisão, quando ele escreve a carta a Timóteo, no último capítulo da sua segunda carta, ele vai dizer que na sua primeira defesa ninguém foi a favor dele, ou seja, Paulo está dizendo: eu estava sozinho, mas ele diz assim: porém o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. O Senhor testificou a respeito de Paulo, o Senhor fortaleceu a Paulo, o Senhor esteve com ele, dizendo: eu estou com você aqui. Você pode ter sido abandonado pelos homens, mas eu estou contigo porque eu conheço a sua vida. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Estevão, lá no capítulo 6, versículo 15 de Atos, depois que Estevão é usado por Deus para fazer prodígios, sinais e maravilhas, e um grupo de judeus invejosos levantam falsas testemunhas para acusar Estevão, a palavra de Deus nos diz que Estevão, diante do Sinédrio, das autoridades judaicas, sendo acusado de coisas que ele não fez, o texto nos diz que quando olharam para a face de Estevão, viram seu rosto como de um anjo. Sabe o que significa isso? É o Pai testificando a respeito de um filho, de alguém que vive uma vida que agrada a Ele. E assim é com você, querido. Assim é com a minha vida quando nós buscamos uma vida agradável ao Pai.
Assim como Jesus, esse deve ser o alvo da nossa vida. Uma vida que agrade ao Pai. E o mandamento do Pai, que não é penoso, segundo o apóstolo João, não é pesado, está aqui, revelado para nós na sua palavra. Basta que busquemos a sua palavra e procuremos andar em conformidade com ele. Teremos o testificar de Deus ao nosso respeito. E em terceiro lugar, o terceiro texto que vimos, agora Jesus está no monte com os seus discípulos e de repente vem uma nuvem do céu e baixa esta nuvem e ouve-se mais uma vez a voz do Pai. Agora não dizendo, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, eu tenho prazer, o meu deleite, mas agora essa voz vai dizer o seguinte, o Pai diz assim, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Sabe o que nós aprendemos aqui? Quando a nossa vida é uma vida que procura ser agradável ao Pai, quando nós procuramos viver uma vida que traz contentamento e deleite ao Pai, nós teremos sempre uma palavra da parte do Pai para compartilhar com as pessoas. Nós teremos autoridade naquilo que falamos para as pessoas, porque foi o Pai quem disse, a ele ouvi. Por quê? Porque Jesus viveu uma vida de constante relacionamento com o Pai. Quantas vezes o texto, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus se ausentava e passava noites orando, passava períodos prolongados sozinho com o Pai, para ouvir a sua voz. Então Jesus sempre tinha uma palavra da parte do Pai. E é por isso que quando ele abria a sua boca, as pessoas diziam, mas este homem fala como quem tem autoridade. Porque de fato Jesus tinha autoridade. Porque a sua vida era agradável ao Pai. Então o Pai está dizendo, a ele ouvi, porque ele tem a minha palavra. Querido, quando nós procuramos viver uma vida agradável ao Senhor, nós teremos autoridade da parte de Deus para ministrar a vida das pessoas. Nós precisamos entender isso. Assim como Jesus viveu uma vida agradável ao Pai, assim como Jesus tinha como motivação principal da sua vida ser o deleite do Pai, assim deve ser comigo e com você. Que o alvo da nossa vida seja fazer a vontade do Pai. Que o alvo da nossa vida seja ter a convicção de que estamos procurando caminhar no caminho que o Pai determinou para nós. Porque nós teremos sempre a companhia do Pai, a presença do Pai. Nós teremos sempre um testificar do Pai ao nosso favor. E nós teremos sempre uma palavra da parte do Pai, com autoridade para ministrar a vida de outras pessoas. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra, pelos textos que o Senhor nos deu, a respeito do nosso Senhor, o nosso Salvador, o amado da nossa alma, Jesus Cristo, o teu Filho amado, em quem o Senhor sempre se compraz. E o desejo do nosso coração é que o Senhor, ao olhar para nós, também possa testificar ao nosso respeito. Que o Senhor se compraza na nossa vida, que o Senhor tenha deleite em nós, que o Senhor possa se agradar da nossa vida, Pai. Este é o desejo do nosso coração. Pai, que o Senhor esteja visitando cada pessoa que está ouvindo esta ministração. As mensagens que estão chegando, Senhor, esta mensagem para onde for, que o Senhor possa ministrar pessoas, talvez pessoas até dentro de uma UTI, nos hospitais, num leito, dentro das suas casas, enfim, no seu local de trabalho, dentro da sua casa, na sua escola, na sua universidade, Senhor, em Cristo Jesus, que a tua palavra possa alcançar êxito mais uma vez, porque ela não volta vazia. Ela vai cumprir o seu propósito mais uma vez. Senhor, que todos nós que estamos ouvindo esta mensagem tenhamos como alvo principal da nossa vida vivermos uma vida agradável ao Senhor. Esta é a nossa oração e a nossa gratidão a Ti, em Cristo Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe mais uma vez. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.